O jornalista e escritor Lira Neto, nosso entrevistado de hoje, vem se dedicando a escrever biografias e acaba de publicar o terceiro e último volume de Getúlio, uma minuciosa biografia do presidente Vargas. Foram anos de pesquisa e apuração para se chegar o mais próximo possível daquele que foi o maior enigma de nossa política. Todo este caminho, Lira nos conta em nossa conversa. Na Dica de Leitoras, a arte do conto, na análise de Cantos Profanos, de Evandro Nascimento, e Melhores Contos, de Nélida Pinhon. Agora a gente conversa com Lira Neto. Uma vez eu li um texto da professora Maria Celina de Araújo. Talvez esse texto em algum momento tenha sido o fato gerador da minha ideia e da minha vontade de biografar Getúlio, em um evento, talvez quando dos 50 anos da morte do Getúlio, se eu não me engano. Ela dizia o seguinte, que era impressionante como um personagem, né, talvez o personagem mais importante da história do Brasil, né, não tivesse ainda uma biografia, né, jornalística, moderna, definitiva, né, e as grandes tentativas, as maiores tentativas de aproximação, de biografar Getúlio, tivesse optado pelo recurso da ficção, né, ou seja, para preencher determinadas lacunas da pesquisa, né, com a imaginação do autor. Quando eu me propus biografar Getúlio, era exatamente para isso, para me afastar dessa ficcionalização, né, sobre o que ocorreu e, ao mesmo tempo, oferecer ao leitor, né, a possibilidade de analisar essa história pelas mais diversas possibilidades narrativas. Entregar ao leitor, né, todas essas narrativas e fazer com que ele tire a sua conclusão. No caso do Getúlio, eu sequer procurei a família, né? Primeiro porque eu tive sempre a consciência de que o Getúlio não pertence nem à família Dornelles, nem à família Vargas, né? O Getúlio pertence à sociedade brasileira, ele pertence à nossa história, né? Assim como qualquer figura pública. Então, eu não me dei sequer ao trabalho, né, de procurar a família, e em nenhum momento desse trabalho eu fui importunado, me ligaram ou mandaram e-mail ou qualquer coisa parecida, me inquirindo ou me questionando sobre os rumos que que esses 3 livros poderiam ter ou tomar. Ou seja, isso para mim é uma demonstração de maturidade, né, da família Vargas, da família Dornelles, de maturidade, de compreensão do que é um trabalho histórico, do que é um trabalho biográfico, do que é um trabalho jornalístico que procura, né, trazer, né, esse personagem para o centro da cena, mostrando inclusive, né, as várias contradições e ambivalências desse personagem, ou seja, mostrando que esse personagem também teve pecados, cometeu deslizes, ou seja, a boa biografia, ela procura mostrar o personagem e o homem em todas as suas circunstâncias. Em nenhum momento, nenhum dos Vargas, nenhum dos Dornelles procurou sequer saber qual era o Getúlio que eu estava retratando nos meus livros. Aquela pergunta que eu coloquei no meu site, uma enquete para que os leitores, né, e os internautas definissem Getúlio, é uma provocação, porque na verdade é impossível definir Getúlio com uma única frase, com um único adjetivo ou sob uma única perspectiva. O que é fascinante num personagem como Getúlio é exatamente as possibilidades de leitura, né, e de interpretação que ele desperta. Eu procurei, ao longo desse trabalho, ao longo desses 3 livros, né, fugir do lugar comum, que é analisar exatamente o Getúlio sob uma perspectiva. Ou ele é o ditador, né, ou ele é o líder popular, nacionalista, democrata e que foi perseguido pelos adversários. Ele é uma coisa e outra ao mesmo tempo, né? Então temos que compreender Getúlio exatamente nessa complexidade. É curioso notar que o Getúlio lá dos anos 30, o Getúlio quando chega à presidência, ou até um pouco antes disso, o Getúlio como governador lá do Rio Grande do Sul, ele dizia, inclusive, que lugar de mulher, né, era tocando piano, era cuidando dos filhos, cuidando da casa e tal. E esse Getúlio vai amadurecendo, logicamente, né, e vai tomando outra perspectiva em relação ao universo feminino. E ele encontra na Alzira
a única pessoa que ele verdadeiramente confiava. O Getúlio era muito escorregadio, né? O Getúlio era muito dissimulado, ele não acreditava, não confiava muito, não sequer falava ao telefone, né? Ele preferia falar pessoalmente, tinha medo de ser grampeado, ou seja, ele não confiava em ninguém que estava em sua volta. E a Alzira era aquela filha preferida e a filha de confiança. E nas cartas que ele troca com a Alzira no período, né, posterior à sua queda em 45 até a sua volta em 1950, as cartas formam um conjunto documental riquíssimo, precioso e que revela muito dessa articulação política para a volta e revela uma Alzira muito perspicaz, uma Alzira com uma compreensão do cenário muito nítida, muito aguda, mostra uma leitura da situação, né, bastante coerente, bastante inteligente, bastante sensível. Né? Essas cartas trocadas entre o Getúlio e a Alzira, inexplicavelmente até hoje não haviam sido bem exploradas, estavam lá à disposição de qualquer pesquisador no CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, no Centro de Documentação da Fundação Getúlio Vargas, e permanecia quase que intocadas. E elas são muito importantes para mostrar como a Alzira trabalhou ali na sombra, sempre pelo bastidor. Ela nunca quis se alçar para o centro da cena, ela sempre trabalhou ali pelas sombras, né, uma opção política dela, e numa época, logicamente, em que a mulher não tinha, né, esse protagonismo político, a mulher não tinha essa participação política, ela, não tanto por isso, mas pelo fato de perceber que ela era boa, era da articulação, ela era boa, era de fazer contatos, de estabelecer políticas de aliança, né, era nisso que residia o seu talento. Então, é surpreendente, de fato, nesse momento, como ela emerge como um protagonista dessa história, importantíssimo para que a gente compreenda, inclusive, né, como se deu a construção de alianças para a volta do Getúlio em 50. O Getúlio retorna ao poder com essa extraordinária votação popular, né, nunca tinha se visto aquilo, né, uma votação absolutamente esmagadora, né? É uma derrota que ele aflige e impinge ao seu adversário, ao brigadeiro Eduardo Gomes, mas ele chega ao poder tendo como uma das suas principais bandeiras o combate à inflação, né? Ou como se dizia na época, a caristia, né? Ao custo de vida, um processo inflacionário desencadeado no governo Dutra, né? Que abriu as reservas do mercado do Brasil, abriu a fronteira. E aí o Brasil acumula um déficit muito grande e a inflação dispara, e o Getúlio chega com a proposta, com o propósito de barrar essa escalada inflacionária, e não consegue. Né? Ele não é bem sucedido, dado as questões, inclusive, da política econômica internacional, e isso, logicamente, significa uma perda naquele capital político prioritário dele, que era a classe trabalhadora. Então começam a surgir, né, pressões no movimento sindical, pressões no movimento de trabalhadores, exigindo, né, que o Getúlio, inclusive, desse melhores condições de vida, diminuísse a inflação, desse aumento de salário. A gente precisa entender o Getúlio, né, como um homem, acima de tudo, pragmático. Né? Ele estava para além das ideologias, ele estava para além das certezas e convicções políticas. Na verdade, ele se aproveitava, numa linguagem bem gauchesca, como ele gostava, ele aproveitava o cavalo selado que estava passando e montava nele. Então, de acordo com as circunstâncias, né, ele se amoldava àquela situação. Muito antes da volta dele ao poder, ainda lá nos anos 30, um dia ele chegou e falou para o filho, Lutero, né, que vencer não é derrotar o adversário. Vencer é adaptar-se às circunstâncias, né, e ao meio, às vezes até mimetizando-se, né, com esse meio, com esse ambiente. Ora, Getúlio estava ali, né, citando Darwin, né, que foi um dos seus autores, que no primeiro volume eu mostro que era um dos autores de predileção do Getúlio, ele era um darwinista, né, na juventude. Então ele dizia, olha, vencer não é derrotar o outro, vencer é se adaptar. E ele, então, procurava se adaptar, né, diante de todas as situações para as quais ele se defrontava. Na Segunda Guerra Mundial também, ele hesitou e ele oscilou e só optou
para se juntar aos aliados no último momento, quando ele percebeu que as circunstâncias objetivas, econômicas e políticas daquele momento fariam com que ele, que parecia muito mais inclinado ao eixo, ou seja, a Itália e a Alemanha, né, acabou optando pelos aliados. Getúlio, num lance de grande argúcia política, né, isso segundo o Tancredo, a confiar na narrativa do Tancredo Neves, que era o seu ministro naquele momento, o Getúlio envia para o Congresso um projeto sobre a exploração do petróleo que não previa nem a nacionalização do petróleo e nem, né, o monopólio estatal, ou seja, previa, portanto, o capital estrangeiro, né, e previa, né, a exploração privada do petróleo. E o Tancredo chega para ele e pergunta: mas, presidente, né, não é isso que o senhor acredita, não é isso que nós queremos, por que o senhor vai mandar esse projeto dessa forma para o Congresso? Né? E ele responderia então para o Tancredo, segundo a versão do próprio Tancredo: mas se eu mandar o projeto da forma como nós queremos, né, o Congresso vai vetar. Então nós vamos mandar dessa forma, eles vão me acusar de entreguista, né, e numa articulação política da base aliada, vocês vão conseguir fazer e semear na oposição o desejo para mudar esse projeto. Foi exatamente o que aconteceu. O projeto de monopólio estatal do petróleo parte, né, da bancada da UDN, por incrível que pareça. Né? Ou seja, então Getúlio, ele juntava essa habilidade que ele tinha, né, de contornar as situações, de controlar as situações e se adequar perfeitamente àquele momento, àquela vertente que naquele instante específico para ele fosse a mais cômoda e a mais eficiente. Muita gente procurou jogar no colo do Getúlio, né, o atentado da Rua Toneleiro e a morte do Major Rubem Vaz. Não há nenhuma evidência documental, material, de que o próprio Getúlio, o indivíduo Getúlio Vargas, estivesse diretamente envolvido no incidente ou naquele crime. Nada me leva a crer que o próprio Getúlio estivesse sequer consciente do que estava acontecendo. Muito pelo contrário, quando ele sabe do episódio, ele percebe o tamanho do estrago que aquilo vai provocar no seu governo. Getúlio era um homem inteligente que calculava 3 ou 4 jogadas antes, como num jogo de xadrez. Ele calculava 3 ou 4 jogadas, antecipava 3 ou 4 jogadas do adversário. Então ele jamais, né, com toda a sua argúcia, com toda a sua manha política, ele jamais tentaria eliminar ou tirar o Lacerda pela força, né, ou por meio de um assassinato. As investigações acabaram se dirigindo e mostrando o envolvimento direto de pessoas de sua mais estrita confiança, no caso da sua guarda pessoal e do Gregório Fortunato. Agora, se há, da minha parte, uma certeza de que o Getúlio não estava envolvido diretamente nisso, no meu trabalho, eu procuro lançar uma série de questões, né, sobre perguntas que para mim ainda não foram respondidas. A investigação ficou comprometida e ficou debilitada por algumas questões básicas. O Armando Falcão, né, o então deputado Armando Falcão, em seu livro de memórias, conta que naquela manhã esteve com o Lacerda estava muito nervoso, né, porque achava que a bala que matou o Major Rubens Vaz poderia ter saído do seu revólver. No tiroteio, uma bala perdida poderia ter alvejado o Major Vaz. E, segundo Armando Falcão, o Lacerda estava abalado com essa possibilidade. No próprio livro de memórias do Lacerda, né, ele admite que não entregou a arma para ser periciada pela polícia, ou seja, ele não entregou a arma ao delegado encarregado do primeiro inquérito, o que significa que nós temos aí uma lacuna nessa investigação já grave, né? O fato do Lacerda ter dito que foi alvejado, né, pelo pistoleiro com um tiro no pé, se a arma do pistoleiro era uma 45, e se foi de fato essa arma que acertou o pé do Lacerda, qualquer especialista em anatomia humana há de convir que uma bala de 45 acertando um pé de um ser humano, esse ser humano muito provavelmente não conseguiria permanecer de pé. E o Lacerda conta que, ao ser alvejado, ele correu para dentro do seu prédio, né, entrou pela garagem, subiu uma escada interna e saiu pela porta da frente atirando contra o pistoleiro. Ou seja, é quase sobre-humano, né, a capacidade de alguém que foi atingido por uma bala 45 e faz todo esse movimento. Bem, o prontuário do Hospital Miguel Couto, onde ele deu entrada, onde Carlos Lacerda deu entrada, sumiu para sempre.
ou seja, é outra lacuna que se coloca, né? Então, aquela noite, sobre aquela noite, não se pode fazer nenhuma narrativa única, pronta e acabada para se dizer o que de fato aconteceu ali, né? Então, no meu livro, eu procuro dar ao leitor a possibilidade de confrontar as várias versões em torno do mesmo episódio. Uma coisa fica clara quando você analisa a trajetória do Getúlio, né? Desde sempre ele tinha como perspectiva a hipótese de tirar a vida pelas próprias mãos, ou seja, ele tinha como perspectiva o sacrifício pessoal. Isso fica claro em vários momentos, e no livro eu mostro que desde 1930 ele já, quando se debruçava sobre o seu diário, sobre os seus papéis particulares, ele chegou a escrever várias cartas e bilhetes de despedida, né? Sempre na perspectiva de que, diante de uma situação limite, ele não sairia para a história, ele não entraria para a história, não sairia para a posteridade como um homem humilhado, como um homem derrotado, né? Então, o suicídio quase como um gesto de resistência, não como um gesto de alguém que está desesperado ou como um gesto de covardia. Muito pelo contrário, um ato de extrema coragem, né, para responder aos seus adversários. Então, em 54, após ele ter feito todas essas ameaças, vamos dizer assim, de se matar, essa crônica de uma morte anunciada, pelo menos 6 ou 7 cartas de suicida do Getúlio ao longo do tempo, em 54 ele estava numa situação limite que aí sim, ao contrário das outras oportunidades, sem possibilidade de reversão, sem possibilidade de dar a volta por cima e dominar a situação. Ali em 54, muito provavelmente, se ele não tivesse finalmente cumprido, né, essa profecia, essa autoprofecia, ele poderia ter saído naquela mesma manhã do palácio algemado e ser enviado para o Galeão e provavelmente deportado do Brasil, né? Ele não admitiria esse vexame, né? Pelo que a gente pode compreender no que ele deixou escrito, né? Ele jamais sairia como um derrotado. E é isso que ele, inclusive, disse na véspera para um jornalista, e foi manchete, né, do jornal Última Hora: só morto eu sairei do catete. Ele tinha a plena consciência da força e da eloquência desse gesto, ou seja, o suicídio como um ato político, né? Mais do que um suicídio, uma autoimolação política, né? Que, como ele inclusive chegou a dizer em uma de suas cartas-testamento, né, das várias cartas-testamento que ele escreveu, o suicídio como um protesto para ficar ecoando na consciência dos adversários, né? E, portanto, do imaginário coletivo, do imaginário nacional. Ele sabia que aquele gesto neutralizaria os seus adversários, que já estavam com as duas mãos, né, postas no poder. Desde que chegou ao poder, ele tinha os seus secretários, né, que escreviam, ou pelo menos reescreviam os seus discursos. Todos os documentos públicos do Getúlio passaram pela mão de seus assessores. Ele dava a forma inicial e, no jargão jornalístico, os secretários faziam o copydesk, ou seja, eles davam o texto final, adaptavam aquele texto para publicação. No caso da carta suicida, até nesse caso, o Getúlio contou com um ghost, né, com um escritor fantasma. No caso, o Maciel Filho, que foi quem datilografou, na verdade, quem escreveu e datilografou, né, o texto final dessa carta. Então, a partir de rascunhos que foram encontrados, inclusive, depois, no livro eu publico as duas versões, né? Eu publico a carta que o Getúlio rabiscou a lápis, né? E depois eu publico a carta, a famosa carta-testamento, como ficou conhecida. E naquele momento, o próprio Maciel foi cobrado pela família, né, que disseram o seguinte, indagaram o seguinte: mas Maciel, você datilografa uma carta de suicida e não conta para ninguém que essa carta existe, né? Como é que você faz isso? E o Maciel respondeu que a sua leitura inicial daquele documento não era uma carta de suicida, mas uma carta de resistência. Na verdade, se você ler a carta-testamento com essa perspectiva, você vai perceber que essa leitura é possível. Ou seja, quando ele diz que nada mais tem a vos dar a não ser o sangue, que vai sair da vida para entrar na história, pode ser uma carta de alguém que está disposto a enfrentar com arma na mão os adversários, os militares no caso, que viriam tomá-lo do palácio. Ou seja, era uma carta de alguém que tinha feito a opção por morrer lutando. E por isso não chamou a atenção do Maciel. Quando há o trágico desfecho, quando ele se mata, a carta, logicamente, ganha uma outra dimensão e uma leitura única, né?
É impossível atribuir uma única relação de causa e efeito, né? Ou seja, o que foi ou quem foi que provocou o suicídio de Getúlio. Foi um conjunto de fatores. Foram os discursos, sim, no Congresso, né? Foi o pedido de impeachment alguns dias antes da morte, foram os editoriais do Carlos Lacerda e do Assis Chateaubriand, o Chateau nos jornais, né? Foi o isolamento político do Getúlio, né? Foi a pressão da caserna, ou seja, a pressão dos quartéis, foi a pressão militar. Tudo isso se juntou numa coisa só. O Afonso Arinos, de fato, fica eternamente, né, com esse remorso na consciência, né, porque ele foi um dos oradores mais veementes, junto com o Balieiro, no Congresso, né, contra o Getúlio. Mas essa é uma culpa que tem que ser distribuída, né, de forma equânime entre todos aqueles atores daquele momento. Mas é principalmente um ato de responsabilidade pessoal do Getúlio, né? Era algo que ele já vinha planejando há muito tempo, né? Não era algo que surgiu ali naqueles dias, ou nem mesmo na crise de agosto, ou nem mesmo naquele ano. Era algo que vinha sendo gradativamente planejado. É absolutamente imprescindível, né, a urgência de se modificar o texto do Código Civil, nos 2 famigerados artigos que proíbem a biografia não autorizada. E eu vou além. Esses 2 artigos, se lidos ao pé da letra e a rigor, eles impedem não só o gênero biográfico, eles impedem a própria narrativa histórica, porque lá não estabelece que se trata de biografia. O que estabelece a letra da lei, ainda em vigor, né, é que qualquer pessoa que se sinta atingida em sua imagem ou em sua privacidade, sua própria ou de alguém que ele represente, ou seja, os herdeiros de uma personalidade pública, podem acionar, né, a justiça para retirar essa obra das livrarias. Ou seja, isso é um obscurantismo sem par e sem precedentes no mundo contemporâneo, particularmente nas democracias. Ou seja, ele impede não só os biógrafos de exercerem o seu trabalho, eles impedem qualquer pesquisador, inclusive os historiadores, né, de desenvolver qualquer narrativa histórica. Então, me parece que essa discussão que atingiu um determinado clamor público no final do ano passado, ela parece estar sendo encaminhada de uma forma racional e de uma forma razoável, né? Já passou pela Câmara, está agora no Senado, na tramitação do Senado, e eu quero crer, né, que vai vencer nessa disputa, né, vai vencer a racionalidade, vai vencer o equilíbrio, vai vencer o bom senso. Os defensores, né, da legislação atual, ou seja, do formato atual, dizem e argumentam, né, evocam o direito da liberdade, do direito da privacidade versus a liberdade de expressão, como se fossem coisas antagônicas, né? O que está se querendo, na verdade, me parece, né, naquele momento em que o grupo Procure Saber assumiu a dianteira dessa discussão, o que se pretendia naquele momento era garantir aos artistas, de um modo específico, uma prerrogativa especial além do comum dos mortais, né? Ou seja, como se os artistas não pudessem ter a sua vida privada também trabalhada e conhecida, como se nós todos estivéssemos falando de revistas de fofoca. Não era do que se tratava. Os artistas, em determinado momento, para defender uma questão corporativa, estavam ameaçando uma coisa muito maior, muito mais vasta, e eu acho que a discussão serviu para chamar a atenção deles para isso. Tanto é que alguns dos principais nomes recuaram, né? Você viu, o Caetano já falou mais de uma vez, já escreveu artigos sobre isso, dizendo: eu não concordo com isso. Fui levado num determinado momento em solidariedade a amigos e tudo mais, mas eu não concordo na proibição das biografias não autorizadas. O Chico Buarque também, em Paris, deu uma entrevista dúbia sobre isso, mas, de certa forma, reconhecendo, né, que estava do lado errado, né? Então, me parece que os próprios protagonistas daquele movimento hoje já têm uma consciência diferente disso. Vamos supor que eu tivesse a intenção de biografar futuramente o Felinto Miller, por exemplo, o torturador, o homem que era a face política, né, da polícia política, né, a face mais nefasta da ditadura do Getúlio durante o Estado Novo. Qualquer herdeiro
do Filinto Miller poderia evocar o direito à privacidade para que eu não escrevesse um livro sobre um torturador. Ou seja, a coisa tinha uma dimensão muito mais profunda, muito mais grave, né? Ela se estendia para outros aspectos, né? Muito mais graves mesmo, né? Do que naquele momento se punha em discussão pelo Procure Saber e pelo grupo dos artistas. Mas eu acho que essa consciência já está absolutamente sedimentada na opinião pública e entre os parlamentares, né, de que alguma coisa precisa ser feita para garantir, sim, que a história nacional continue a ser contada. O escritor como porta-voz de seu tempo. Este é o primeiro sentimento que move um leitor. E nisso está a base para qualquer análise de uma obra. Observadores privilegiados de um momento, os autores buscam ali mesmo, nas proximidades, os motes para seus textos. Neste ponto está Evandro Nascimento, que acaba de lançar pela Globo a reunião de contos Cantos Profanos. São textos que percorrem os sentimentos autodestrutivos de uma sociedade complexa e multifacetária em suas ambições. A visão que Evandro tem do homem moderno é do ser deslocado no tempo e no espaço. Não encontrando pontos de apoio definitivos, ele simplesmente vive na direção que a vida lhe leva e se faz como fruto de sua circunstância. Do motorista de táxi no Rio de Janeiro ao último morador de Mark, todos estão perplexos e buscam uma explicação para o mundo que se degrada em um cenário irreversível. Esta visão catastrófica, no entanto, nos chega permeada por uma linguagem muito bem elaborada. Isso dá aos contos de Evandro Nascimento uma áurea trágica, mas profundamente real e viva. A capacidade de trabalhar uma linguagem literária minuciosa em seus elementos poéticos, aliás, vem atingindo há muito nossos escritores. Um grande exemplo deste método é Nélida Pinhon, de quem a Global está lançando Melhores Contos, uma antologia organizada por Miguel Sanches Neto. São textos onde a autora surge em sua plenitude e olha para seu tempo pelo viés político, onde todas as atitudes trazem um tom de protesto, revolta e consciência. Nélida é uma escritora cosmopolita. Até mesmo a leitura que faz de seu país, de sua cidade, tem um caráter universal e procura encontrar em seus personagens sentimentos que atingem todos os homens. Desta maneira, amadurece seu canto e o amplifica para todas as paragens. É um canto ao mesmo tempo novo e tradicional, onde até a sexualidade é instrumento de resistência e vem no bojo de uma determinante política. Com beleza de linguagem, Nélida nos ensina que o homem é uno em seus sentimentos universais. Grandes e brilhantes momentos de nossa literatura, Cantos Profanos, de Evandro Nascimento, e Melhores Contos, de Nélida Pinhon. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.